dia, bom dia, bom dia. Deus, ele é sempre bom, querido. Apesar de você, apesar de mim, apesar de nós, Deus é sempre bom. Quando a gente usa esse termo, apesar, a gente está querendo dizer que independe de nós para ele ser bom. Independe de você, independe de mim. Olha, bom dia, que alegria tê-lo aqui. Eu creio que essa manhã que vamos estar ministrando aqui vai além da expectativa do nosso coração. Vai ser um tempo muito poderoso, portanto não saiam daqui. Abrimos a live agora. Esperamos em nome de Jesus que o Espírito Santo conduza tudo aqui para a glória dele. Que seja um tempo de edificação, um tempo de crescimento, um tempo de renovo para todos nós. Eita, em nome de Jesus. Bom dia, Wesley, que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Kelly. Quanto tempo, hein? Que bom te ver aqui também. Então, querido, hoje nós vamos estar falando sobre a parábola das virgens, né? Uma passagem tão conhecida, talvez um dos textos mais famosos do Novo Testamento. É a parábola das virgens, a tão famosa parábola das virgens, que precisa ser melhor compreendido, né? Eu já falei sobre as virgens algumas vezes e, portanto, eu estou dando esse tema. Como é que está o fundo aí? Está muito alto? Eu estou dando esse tema de Mateus 24 e 25. E como a parábola das virgens está dentro desses dois capítulos, né, que é uma continuação, isso é bom a gente entender que você que está acompanhando as lives anteriores, é uma continuação do que Jesus está respondendo aos discípulos sobre o final dos tempos. E aí ele entra contando essa parábola, que a gente precisa ter esse entendimento. Eu disse, falei, que alegria tê-lo aqui. A gente precisa ter esse contexto. A gente erra muito na interpretação bíblica, porque a gente lê às vezes versículo isolado. E por ler versículo isolado, a gente erra na compreensão, no entendimento. Eu uso alguns exemplos quando eu falo de ler versículo isolado, mas um deles que é muito sério e que é muito mal interpretado, que eu interpretava também mal, e eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, é João 10:10. Né? Então, João 10:10, a gente aprendeu a vida inteira que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem não aprendeu isso? Quem não aprendeu que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, que esse ladrão é o diabo? E tem pregador que já vai direto. Satanás veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? Então, essa é a questão. Gente, vocês estão me ouvindo? Não? Está sem som para todo mundo ou só para os ralês? Está sem som aí para todos? Ou vocês estão me ouvindo? Deixa eu só tirar o som aqui. Vamos ficar hoje sem fundo, para a gente ter até uma internet melhor aqui. Pera aí. Então eu creio que muita gente já ouviu sobre isso, né? Que Satanás veio para matar, roubar e destruir, baseado em João 10:10. Satanás, ele mata, rouba, destrói. Claro, eu creio que Satanás mata, rouba e destrói. Mas quando você lê o texto isoladamente, você pensa que está falando de Satanás, inclusive você aprendeu que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas quando você lê o texto todo, desde o versículo 1 de João 10, vai acompanhando o raciocínio de Jesus, quem disse isso foi Jesus, e você vai até o fim desse assunto, desse ladrão, você vai perceber que Jesus não está falando do diabo. E olha que entendimento equivocado, porque todo mundo prega que é o diabo, a gente aprendeu que é o diabo, fala que é o diabo, falta só soltar em outdoor que é o diabo. Mas Jesus não está falando do diabo, ainda que ele mata, rouba e destrói. Mas Jesus está falando do falso pastor, do pastor mercenário. Ele está falando de gente, de algum tipo de pessoa que tem essa motivação mercenária, né, de ladrão, que mata a ovelha, rouba os recursos financeiros da ovelha e destrói. Então não é o diabo. Bom dia, Sidney, que alegria tê-lo aqui. Então esse é o problema do texto isolado. Quando você lê o texto isolado, eita, hoje está bem, você pode ter uma outra interpretação. Então quando a gente vai meditar na parábola das virgens, a gente precisa vir do raciocínio do que está antes, tá?
E o raciocínio que está antes é Jesus falando sobre o final dos tempos, sobre grande tribulação, sobre arrebatamento, tá? E sobre esse período que vai ser muito difícil, que vai ser o período da grande tribulação, que está por vir a qualquer instante, que a gente está muito perto. Não houve uma geração tão perto desse tempo quanto a nossa geração. E Jesus, ele fala em Mateus 24 mesmo, né? O Jesus, quando ele está dando essa resposta para os discípulos, aqui em Mateus 24 mesmo, ele fala que a geração que presenciar o que ele está falando como anúncios da grande tribulação, essa vai ser a última geração. E essa é a nossa geração. É a nossa geração que presencia fome, presencia terremoto, presencia amor esfriando, presencia reino dividido, né? O mundo está polarizado, essa divisão já veio. Então a gente está presenciando tudo que Jesus falou. E Jesus fala que essa é a última geração, que não passa essa geração sem que tudo isso aconteça. E depois, a partir do versículo 36 de Mateus 24, ele fala do arrebatamento. Ele fala que estarão duas no campo, uma será levada e a outra vai ficar. Duas moendo no moinho, dois no campo, um será levado e o outro vai ficar. Bom dia, Sandra, que alegria tê-la aqui. Duas moendo no moinho. Estou trocando o sexo aqui, né? Duas moendo no moinho, uma sobe e a outra fica. Dois trabalhando no campo, um sobe e outro fica. Então ele está usando ali um raciocínio de alguns que sobem e outros que ficam no arrebatamento antes da grande tribulação, assim nós cremos. E aí depois ele entra falando dessa parábola, que é a parábola das virgens, tão conhecida, tão famosa na Bíblia, que é a respeito de 10 virgens. E aí ele fala, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Preste atenção nesse detalhe. Ele está dizendo assim, então o reino dos céus. A gente precisa separar quando Jesus está tratando de reino dos céus e quando ele está tratando de salvação. Pastor, eu já encontrei na Bíblia reino dos céus e reino de Deus. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Tem gente que pensa que não, mas é um reino só, não existem dois reinos. A questão é que quando trata de reino de Deus, você vai encontrar nos outros evangelhos, não no de Mateus, porque Mateus escreveu o evangelho para os judeus, e usar o termo Deus, reino de Deus, era uma afronta aos judeus, então ele mudou para reino dos céus. Então você encontra em Mateus o termo reino dos céus na sua maioria das vezes, mas em Marcos, Lucas e João, você já encontra reino de Deus, às vezes a mesma parábola. Por quê? Porque é a mesma coisa. Só que reino dos céus, querido, isso que muita gente não consegue entender ainda. E salvação não é a mesma coisa. A salvação é apenas um livramento que Deus nos dá do inferno. O reino dos céus é um reino preparado para aqueles que são salvos e que você pode alcançar ou não essa posição de reino. Depende do seu empenho na obra do Senhor. Depende da sua vida dedicada à obra do Senhor. Bom dia, Fabiano. Que alegria tê-la aqui. Então, a parábola das virgens fala no início que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Não está falando da salvação, gente. A salvação é diferente do reino. A salvação é uma conquista da obra da cruz. Então, pela fé eu sou salvo. Então, eu criei, pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Então, quando eu creio, a graça me salva. Então, as pessoas confundem muito uma vida de salvação e faz dela uma vida meritocrática, pensando que a gente tem que fazer alguma coisa para se safar, para ser salvo. Não, querido, quem fez foi Cristo. A obra da cruz nos salvou, eu só preciso crer nessa obra. E é claro que quando eu creio e me entrego a esse Cristo, a minha vida passa a ser uma vida transformada. E como salvo agora, eu tenho o reino a conquistar. Então o reino, ele requer de mim. Ele requer responsabilidade, ele requer compromisso, ele requer abnegação, ele requer entrega, ele requer renúncia, ele requer trabalho, requer santificação, requer vida de fato de reino, arrependimento. Então o reino exige. A salvação é pela graça, o reino é pelas obras. E Jesus não está falando aqui de salvação. Isso que é muito importante a gente entender. Jesus está falando aqui de reino. De reino. Ele está dizendo, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens,
que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Então, olha só, noiva ao encontro do noivo. Quando a gente fala de noiva, nós estamos falando de comprometimento. É ou não é? Quem já foi noiva sabe do que eu estou falando. De renúncia, de abnegação, de responsabilidade, de compromisso, de lealdade, de fidelidade. Eu te pergunto, todo crente tem isso tudo? Não tem. Por ele não ter, ele não é salvo? Não, ele pode sim ser salvo. Só que ele não é noiva. Entende? Ele pode ser namorada, mas ele não é noiva. A noiva requer responsabilidade, compromisso, abnegação, entrega, fidelidade, lealdade. A noiva requer dos salvos mais responsabilidade, maturidade, relação de compromisso, de abnegação, de entrega. Então, querido, essa parábola é uma parábola pente fino. Não é uma parábola que está voltada para todos os salvos, está voltada para aqueles que já estão na posição de noiva, de reino, de compromisso, né? Por isso Jesus falou, busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você analisar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber um Jesus ensinando sobre reino o tempo todo. Jesus ele ficou pelo menos 95% do seu ministério só falando de reino. Basta você ler os evangelhos. Ele começa dizendo, arrependei-vos porque está próximo o quê? O reino dos céus. Por quê, querido? Por quê, querido? Por quê? Porque o melhor da salvação é o reino. E tem muita gente que bate no peito e fala, graças a Deus eu estou salvo. Querido, essa é a porta de entrada. É o início. O melhor de um salvo é o galardão de reino. E que nem todos, infelizmente, vão reinar. Veja que 5 virgens aqui, o que aconteceu com elas? Elas ficaram, elas não subiram. Então, olha o que o texto diz para nós, que esse reino é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, 5 insensatas. Hoje a gente vê esse tipo de gente na igreja. Os crentes mais prudentes e os crentes insensatos. Então, tem pessoas que se enquadram entre as virgens prudentes, tem pessoas que se enquadram entre as vidas imprudentes. Deus é justo, querido. Deus sempre será justo. E ele não será justo, colocando no mesmo lugar de eternidade todos nós. Por quê? Porque nós não temos o mesmo nível de comprometimento. Sandra, não pense assim. Você já está lá, você é salvo, você creu em Jesus e recebeu como seu Salvador. Não é isso, é mais do que isso. Deus espera de nós o alcance do reino. Deus espera de nós ir além de ser salvo. Entende? Um dia você podia dizer assim, se eu apenas tirar o primeiro grau da escola, tá bom demais. Ou eu tirar o 2º grau, tá bom demais. Né? Só que você foi além, você foi para a faculdade, né? Você se formou, você hoje é uma psicóloga, porque você sabe que você pode ir além. E você sabe que você pode ir mais além ainda. Porque ainda existem muitos cursos a fazer, muitas especializações e por aí vai. Então nunca para. Assim também é a vida de um salvo. Nunca para. A gente pode ir além de apenas chegar lá. A gente pode ter posições no reino. E é claro que a gente não faz isso só por querer isso. Não, eu quero isso e tal. Não, a gente faz isso por amor a Cristo, por amor à obra de Deus. E é óbvio que a gente está ensinando aqui que estes terão seus galardões, terão as suas recompensas, que é melhor do que apenas ser um mero salvo. Imagine que você vivia numa outra terra. Eu sei que o que eu vou falar aqui não existe, mas é só para entendimento. Só para entendimento, tá? Imagine, olha só, tá vendo? Então você viu que a gente pode continuar crescendo. Assim também funciona na vida espiritual. Vamos ter um raciocínio aqui, que ele não existe, é uma alegoria, mas só para você entender. Imagine que você vivia numa outra terra, num outro espaço, no outro mundo, e a promoção e a recompensa de ser salvo lá era vir para essa terra. Imagine, tá? Tenta pôr sua mente nessa façanha aí, nessa imaginação de menino aqui, mas é só para entender. Aí você vivia num outro lugar que era muito mais terrível do que viver aqui. E a nossa promoção lá seria vir para viver nessa terra. Por isso você nasceu da sua mãe. Imagine, a alegoria. E lá você dizia assim, se eu nascer na terra já tá bom demais, porque aqui é horrível onde eu tô. Mas se eu nascer lá, imagine que essa terra seria o céu de ontem. E aí dizia assim, se eu nascer lá tá bom demais. Aí você nasceu aqui. Quando você nasceu e começou a vislumbrar a terra toda, você começou a ver
que a sua vida, você nasceu num lugar onde bacana, você nasceu, mas só que você vê que tem nessa terra lugares melhores, casas melhores, mais dinheiro, vida melhor, sonhos, objetivos, projetos, tudo isso. Aí você pensa assim, poxa, se eu soubesse, lá atrás eu falaria com Deus assim, não, eu quero nascer naquela terra, mas num berço de ouro. Eu quero nascer naquela terra rico, exemplo, tá, gente? Aí você queria o melhor dessa terra, porque você já sabia lá que aqui teria lugares diferentes, recursos diferentes, vidas diferentes. Imagine quem nasce numa família rica na Europa, um exemplo, e outro que nasce numa família tão simples e pobre lá na África, passa até fome. Aí você fala assim, pastor, o importante é Deus. Não estou falando disso, eu estou falando de prazeres e deleites dessa vida. Então lá atrás, se você soubesse que tinha essas opções aqui hoje, o que você ia fazer? Não, eu quero nascer numa cidade melhor, eu quero nascer numa qualidade de vida melhor, numa família mais rica. Você ia querer tudo melhor, se você tivesse esse direito de escolha. Agora traga para a realidade de hoje e pensa no céu. Pensa na nossa eternidade. E a gente pensa, se eu chegar lá tá bom demais. Não, querido. Queira chegar lá tendo o melhor lugar da eternidade. Por isso que a mãe de Tiago e João falou o que para Jesus? Na tua eternidade, no teu reino, o senhor pode colocar uma direita e uma esquerda? Porque a mãe dele já tinha noção que tinha lugar melhor lá. O ladrão, quando ele está ali naquela cruz morrendo, ele fala, lembra de mim quando estiveres no seu reino. Ele não falou quando me salva, ele falou, me dá o reino, eu quero o reino. Porque de tanto ouvir Jesus falar de reino. Então o reino, querido, é um assunto pouco explorado na igreja, mas o reino é o galardão dos salvos, o reino é o melhor da nossa eternidade. Por isso que vale a pena uma vida de renúncia, de entrega, de noiva, de comprometimento, de compromisso mesmo com a obra de Deus, porque o melhor da eternidade não é a mera salvação. O melhor da eternidade é você reinar com Cristo. E aqui na parábola, Jesus está tratando exatamente esse assunto. Ele está dizendo, o reino dos céus, toda vez que você vê uma parábola, você vai perceber que tem os reprovados e os aprovados nela. Primeiro ponto. Segundo ponto da parábola é que a parábola trata de reino. Toda parábola trata de reino. Terceiro ponto é que toda parábola exige. Então, para você ser salvo, não há exigência. Mas para você reinar com Cristo, há exigências. E aqui ele está dizendo que as virgens insensatas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. E olha o que está acontecendo aqui. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o noivo, todas elas cochilaram. É interessante que não está dizendo que só as imprudentes cochilaram, mas todas as 10. As prudentes e as imprudentes. A gente está vivendo um tempo que é esse tempo de cochilo, que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a qualquer momento, Jesus está voltando, está arrebatando a igreja. E o texto diz no versículo 6 assim, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis que vem o noivo, saía ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas. Tem muita gente que fala assim, a igreja está precisando de um avivamento. Avivamento daqui, avivamento dali. Esse termo avivamento ele é muito usado, dizendo que a igreja está precisando de avivamento. Querido, não está correto esse termo. Por quê? Porque o Cristo vivo habita em nós. E se Cristo habita em nós, nós já somos vivos. Toda igreja já é viva. Não tem que avivar a igreja, nós já somos vivos. O que a igreja está precisando? É de avivamento? Não. Quem precisa de avivamento é o perdido. Porque o perdido está morto. Ele está morto espiritualmente. Avivamento vem da palavra viver de novo. Vida. Está falando de vida. Então o perdido, o mundo precisa de um avivamento. Mas o mundo só vai ter o avivamento se houver na igreja um despertamento. Então a igreja ela já é viva. Não tem essa história de avivar a igreja. Precisa avivar o quê? A obra da igreja. Por isso que Abacuque fala, avive a tua obra. Tá? Não é aviva a gente, não é um quem, é um o quê. Então não é Deus avivar quem? Nós. É Deus avivar o quê? A nossa obra que nós estamos fazendo para Ele. Então nós não precisamos de avivamento. O mundo precisa. Nós já somos vivos porque o Cristo vivo habita em nós. Então a igreja não precisa de avivamento. De que a igreja precisa? A parábola está dizendo aqui que todas elas dormiram. Então a igreja está dormindo. E a igreja, então, por estar dormindo, ela está precisando, não é de um avivamento, é de um despertamento.
E o despertamento da igreja é o avivamento do mundo. Quanto mais a igreja está despertada, mais o mundo será avivado. Então tem muita gente dormindo. Mas por que dorme? Pastor, dormir sonolência em que sentido? Está dormindo de fato? Não é dormindo nesse sentido. Mudaram as preocupações, mudaram os anseios, mudaram os deleites, mudaram as prioridades. A igreja está muito mais preocupada às vezes com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Isso é dormir. A igreja está muito mais preocupada com si mesmo do que com o próximo. Isso é dormir. Quando a Bíblia fala que a igreja está dormindo, que as noivas estavam dormindo, às 10, tá, gente? Não só as imprudentes, mas também as prudentes, todas elas dormiram. Está falando de uma igreja dormindo, uma igreja no sono. Entende? Então eu volto a dizer, a igreja ela não precisa de avivamento. Isso é falta de entendimento. Quando fala, a gente precisa ser avivado, vamos avivar. E a igreja, aí tem até conferências de avivamento, querido. A igreja já é viva. A igreja é viva. Porque o Cristo vivo habita em nós. Então nós somos vivos. Não é avivamento que a gente precisa. Porque avivamento vem da palavra vida. A gente precisa de despertamento. Porque nós já somos vivos. Agora, quem precisa de avivamento é o mundo. Porque o mundo ainda está morto. O espírito do ser humano que não tem Cristo ainda está morto. Então eles estão mortos precisando de avivamento. Mas só vai acontecer o avivamento do não crente quando houver o despertamento do crente. E essa parábola está se cumprindo, porque a Bíblia diz que todas dormiram. Todas as virgens dormiram. Isto é, os crentes fracos e os crentes fortes, pastores, líderes, a igreja está dormindo. E por nós estarmos dormindo, não está acontecendo o avivamento do mundo. Então a igreja precisa ser despertada. E quando a gente fala desse despertamento, por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, desperta tu que dormes, mas esse despertamento não é nesse contexto, estou lá babando, dormindo, não é isso, gente. É despertamento, primeiro que o maior motivo de uma igreja dormindo é a falta de entendimento da obra consumada. É entendimento errado do que é ser igreja. Preocupações, ansiedades, estresse, troca de prioridades. Veja que a igreja está muito mais focada com as coisas da terra do que com as coisas do céu. A igreja não é missionária como deveria ser, nem perto chega de ser missionária. A igreja está muito mais focada com 4 paredes do que com a visão macro de Deus. E por aí vai, gente. Outra hora eu falo sobre o despertamento da igreja. Mas vamos voltar ao raciocínio aqui. A Bíblia diz para nós que todas as virgens estavam dormindo. E muita gente, às vezes, sempre pensou que 5 dormiram e 5 estavam acordadas. Não, mas as 10 dormiram. Então esse é o tempo onde, infelizmente, a igreja está dormindo, precisando de despertamento. Para que o mundo seja avivado, a igreja precisa ser despertada. E o texto diz para nós que à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis que vem o noivo, saiu ao encontro. Então esse momento aqui foi o momento que Jesus está arrebatando a igreja. E olha o que acontece aqui, olha. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. É claro que não vai ser desse jeito, vai ser um rápido de Deus. Mas Jesus tem que trazer o raciocínio para entendimento. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Em outras palavras, aqueles que estão brincando com Deus na igreja, eles quiseram também subir. Não, a gente também tem o direito. Só que, na verdade, aquelas virgens disseram assim, não, vocês precisam ir comprar. E quando elas vão para comprar, o noivo vem e arrebata as virgens prudentes, elas sobem e as imprudentes elas ficam. E aí olha o que acontece aqui no versículo de número 12. Disse então Jesus, aliás, o noivo, disse assim, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Falou para as virgens imprudentes que ficaram. E ele termina dizendo assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o Filho do Homem. Então vamos lá para a gente entender isso aqui. Nesse arrebatamento que a gente vem construindo nas lives anteriores sobre Mateus 24, Jesus agora ele entra com o raciocínio das 10 virgens. E ele está dizendo que as prudentes sobem, as imprudentes ficam. Bom, a maioria das pessoas, quando entende esse texto, estuda esse texto, e eu também já fiz isso, pensa que Jesus está tratando aqui de inferno e céu. Não, Jesus está tratando de reino e grande tribulação. Ele está dizendo o seguinte, eu venho para arrebatar a igreja
do período da grande tribulação. Eu vou arrebatar os salvos para não viver esse período da grande tribulação. Só que eu vou arrebatar os salvos preparados, os salvos maduros, as virgens prudentes. E as demais virgens, os salvos que não estão preparados, eles vão ficar, não para ir para o inferno, mas para o período da grande tribulação. Bom, Jesus fala com essas noivas assim: eu não vos conheço. E essa parte é muito pesada para entender, porque muita gente pensa assim: poxa, se Jesus está dizendo que não conhece essas virgens, então elas vão para o inferno, não tem nem como discutir, nem conhece elas, né? Esse é um raciocínio até lógico, mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Rabeca, que alegria vê-lo aqui. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer o seguinte, presta atenção. Olha só para você entender isso aqui. Ô Kels, que bom te ver. Olha só. Toda pessoa que você conhece, te conhece. Eu já falei sobre isso aqui, mas tem gente que nunca ouviu, tá? Toda pessoa que você conhece, te conhece. Por exemplo, eu conheço Neymar, ainda que seja de televisão, mas ele não me conhece. Eu conheço Bolsonaro, ele não me conhece. Eu conheço muita gente que não me conhece. E é bem provável que você também conhece alguém que não te conhece. Essa é a primeira pergunta. Segunda, você casaria com alguém que você não conhece? Pum, nem namoro, nem nada. Pum, casa. É difícil, né? Então, para você casar com alguém, e esse alguém também pensa da mesma forma, você precisa conhecer esse alguém, e na mente desse alguém eu tenho que conhecer essa pessoa. Então, assim, os dois precisam se conhecer. Para acontecer um casamento, há necessidade de os dois se conhecerem. E há muitas pessoas que você conhece e que não te conhece. E há muitas pessoas que te conhecem que você não conhece. Principalmente quando a pessoa já é mais uma figura pública, enfim. Ela é conhecida e não conhece. Então, Jesus está dizendo o seguinte: aparta de mim que eu não conheço vocês. Então veja, essas virgens, por Jesus ter dito isso, elas, as que ficaram, elas não eram salvas. Pablo, que alegria vê-lo aqui. Então as virgens que ficaram, elas não eram salvas, porque Jesus não conhecia elas. Não, elas eram salvas. Para você ser salvo, preste atenção nisso aqui, isso vai te ajudar. Para você ser salvo, você não precisa ser conhecido de Jesus. Não. Para você ser salvo, você precisa conhecer Jesus. E é diferente. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a própria verdade. Então, quando alguém te apresenta Jesus e você crê em Jesus, você confessou Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você se torna um salvo. Então, quando você conhece Jesus, você é salvo. Agora, para você reinar com Ele, para você casar com Ele, para você ser noiva dele, Ele precisa te conhecer. Então, há essa relação mútua, de onde você precisa conhecer Jesus para ser salvo, e depois Ele vai te conhecer para reinar, para casar com Ele. Tá dando para entender? Então, a sua salvação é quando você crê numa obra consumada que Cristo fez. Você passou a ter esse conhecimento. Daí a necessidade da pregação do Evangelho, para que as pessoas conheçam Jesus. Ei, Jesus, perdão, gente. Tá calor aqui, aí tá frio, né? Aqui tá 42 graus. Jesus. Então vamos lá. Então por isso que a gente prega a palavra. A gente prega a palavra para que as pessoas conheçam Jesus. E a partir do momento que elas conheçam Jesus, elas recebem Jesus como Salvador da vida delas, né? Como a Sandra colocou, é necessário que a gente abra a porta do nosso coração. Jesus entra, celebra com a gente a nossa salvação. E então nós nos tornamos salvos. Pronto, nós conhecemos o Salvador e Ele nos salvou. Agora, qual é a nossa missão? Tornar conhecido. Nos tornar conhecido. Bom dia, Wagner. Que alegria tê-lo aqui. Então agora não é mais a gente conhecer Jesus, né? A gente vai conhecê-lo agora na profundidade. Mas não é aquele conhecimento superficial para a salvação. É o conhecimento agora para a intimidade e para o casamento. Então a gente continua, a gente prossegue em conhecer Jesus, mas agora Ele está também nos conhecendo. E quanto mais a gente chama a atenção dele, mais Ele olha para nós. Quanto mais Ele olha para nós, mais Ele nos conhece. Quanto mais Ele se relaciona com a gente dentro de nós, mais Ele vai nos conhecendo. Quanto mais a gente relaciona com Ele, mais a gente vai conhecendo Ele. E vai virando essa relação que é uma preparação para o casamento.
E a Bíblia diz para nós que Jesus então volta num determinado momento e 5 virgens conheciam Jesus e eram conhecidas dele. Essas subiram, porque estavam prontas para o casamento. As outras 5 conheciam Jesus. E se conheciam Jesus, elas eram salvas, gente. As outras 5 que ficaram, elas eram salvas. Só que elas não eram conhecidas dele. Por isso que ele disse, eu não conheço vocês. Então há crentes que conhecem Jesus e há crentes que não são conhecidos de Jesus. Eu vou de novo. Há crentes que conhecem Jesus e são conhecidos de Jesus. Noiva. Chama tanta atenção de Jesus nessa terra que existe uma intimidade, uma relação entre eles e Cristo. Esses crentes são virgens prudentes. Esses crentes estão esperando o noivo vir para o casamento. Mas, infelizmente, há outros tipos de crentes que estão nas igrejas somente por interesse. Eles não são interessantes para Jesus. Eles são interessados em Jesus. Então, eles estão ali apenas para receber os benefícios de Cristo, mas não para oferecer a vida. E Jesus não vai casar com quem está buscando benefícios. Ele vai casar com quem se oferece, com quem oferece a própria vida. Vamos para o raciocínio do casamento normal? Imagine que um homem muito rico está namorando com a menina e essa menina vai casar com ele, está chegando o dia do casamento e vai falar assim, eu estou contigo só por interesse. É bem provável que esse homem vai dizer, então não tem casamento, porque eu achei que você me amava. Então a relação tem que ser uma relação mútua de amor. Uma pausa para você refletir. A gente sabe que Jesus nos ama de forma incondicional, mas e o nosso amor por ele, como que é? A gente sabe que nada nos afasta do amor dele, mas alguma coisa nessa terra tem afastado você do seu amor por ele? Porque uma coisa é ele te amar, outra coisa é você amá-lo. E não há casamento se não houver uma relação de amores, se não houver uma relação mútua, se não houver desejo de ambos. E é por isso que muitos crentes não vão casar. E é por isso que essas virgens ficaram, porque elas não estavam prontas para o casamento. Mas, pastor, elas foram para o inferno? Não, elas ficaram para o período que a gente está relatando desde o início das nossas lives. Período da grande tribulação. Elas ficam para esse período da grande tribulação. E nesse período da grande tribulação, o que vai acontecer? Acredita-se que será o maior despertamento e avivamento de todos os tempos. Por quê? Porque quem fica vai acordar. Quem fica vai dizer, poxa, eu brinquei demais com Deus, por que eu fiz isso? Pensa numa mente de quem fica. Não é a sua mente, você não vai ficar em nome de Jesus. Mas aqueles que ficarem, e é claro que para você não ficar, é necessário responsabilidade e compromisso. Não adianta ficar aqui bajulando o seu espírito, o seu coração. Aquele que tem responsabilidade e compromisso e vive uma vida no espírito, uma vida de aliança com o Senhor, que ama o Senhor, ama a sua obra, busca em primeiro lugar o reino de Deus, tem uma posição de noiva, maduro, está pronto para o casamento. Esses sobem, os demais ficam para a grande tribulação. Essas virgens representam, querido, 2 tipos de crentes que tem na igreja. E que você bem conhece, eu bem conheço. São aqueles comprometidos e os descomprometidos. São os responsáveis e os irresponsáveis. São os interessantes e os interesseiros. Então, se você é um interesseiro, você não está pronto para o casamento. Você precisa ser interessante. O noivo quer casar com uma noiva interessante, não interesseira. E aí sim dá casamento. Então essas virgens ficam, e elas ficam para o período trágico, infernal da grande tribulação. Nas outras parábolas também, quando fala daqueles que ficam, não é para ir para o inferno, porque está tratando com salvos sobre o reino. Jesus não está tratando com o perdido sobre a salvação. Jesus está tratando com os salvos sobre o reino. Está dando para vocês entenderem, gente? Então, se ele está tratando com salvos, são salvos. E se essas pessoas salvas não têm comprometimento com Cristo, eles não têm comprometimento com o noivo. Se não tem comprometimento com o noivo, não dá casamento.
Não dá liga. Olha a Claudinha, olha a Betinha. Betinha tá sumida, de volta, que bom. Então, querido, o casamento só se dá quando os dois se desejam. Quando os dois se conhecem. Então, você tem valorizado a sua salvação? Posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho? Talvez você vai ficar até assim meio... Para de ficar valorizando salvação. Você já é salvo. Descansa seu coração. Cristo pagou, morreu por você. A sua salvação é de graça. Você creu. Você creu em Jesus. Você recebeu como seu salvador. E é claro, quando a gente fala de graça, tem gente que pensa assim. Aí os religiosos já começam. Ah, mas então pode pecar? Pode ficar vivendo de pecado? Porque esquece pecado. Quanto mais você fica lembrando de pecado, mais você peca. Quando você olha, por exemplo, um equilibrista, não sei se você já viu no circo, em algum lugar um equilibrista, você já reparou como que ele equilibra numa corda, num cabo de aço? Ele olha para frente, ele nem olha para o chão. Se ele olhar para o chão, ele cai. Ele mira no alvo e esquece olhar para o chão, porque se olhou para o chão é queda. Você sabe por que tem muita gente que vive na prática do pecado? Porque só fica olhando para pecado, tudo dele é pecado. Ele vai para a igreja, o pastor está pregando só sobre pecado, ele vai, tudo que é sobre pecado, porque ele ama ouvir falar assunto de pecado, porque ele esquece pecado, já foi cravado na cruz. O seu pecado, o meu pecado, você que é salvo em Cristo, o nosso pecado foi cravado na cruz. E às vezes você fica muito mais preocupado com o pecado do que com o reino. Então esquece esse negócio de pecado. Esquece, em nome de Jesus. Você creu em Jesus, Ele é o seu Salvador. Ele te livrou da maldição do pecado. Ele te deu domínio e governo sobre o pecado. O pecado já ficou lá para trás. Pastor, mas eu ainda peco. É porque você fica muito focado no pecado e esquece o reino de Deus. Então sirva ao Senhor como filho de Deus. Esquece esse assunto de pecado. E o pior, que todo crente que fica pensando muito nesse negócio de pecado, pastor, tem que pregar sobre pecado. E a igreja tem que viver santificação. E começa essas conversas. É o tipo de crente que se ele não pregar é melhor. Porque quando ele vai pregar para alguém, qual a primeira coisa que ele fala? Pecado. Aí ele começa, você tem que parar com esse cigarro. Você tem que parar com essa bebida. Tem que parar com essa prostituição. E aí até parece que não existe cruz. Porque se a pessoa tem que parar com tudo sem a cruz, não precisava da cruz. Aí ele fica falando tanto de pecado e esquece da cruz. Por que a maioria das pessoas nem quer ser crente? Principalmente jovem. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque toda vez que alguém vai pregar, só quer tratar assunto de pecado. A pessoa não tem força para sair do pecado se não for Cristo, querido. Você acha que você vive santificação hoje é porque você é boa demais? Você é bom demais? Não, você vive santificação porque o Espírito que é santo passou a habitar em você. E Ele é quem te santificou. Então, enquanto você não pregar um evangelho onde a pessoa abre o coração dela para o Espírito que é santo entrar, não adianta ficar falando de pecado. Ele não tem força para sair do pecado. E ele fica debaixo de condenação. Aí ele fica pensando assim, ser crente não dá. Sabe por que eu sei que isso acontece? Porque eu sou um destes, que pregaram tanto sobre pecado para mim e só fechou meu coração. Na minha mente ficava, eu não vou conseguir. Se eu não vou conseguir, então não quero nem saber de ser crente. A igreja está pregando errado. Mas por que está pregando errado? Porque pensa errado, crê errado. Aprendeu errado. E aí, pronto. Aí bagunçou tudo, porque, na verdade, como é que uma pessoa vai ser santa se não for Cristo nela? Então, por isso que eu prego Cristo. Por isso que a própria Bíblia de Jesus disse assim, vem como você está. Porque a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, Romanos 2,4. Então, tudo é Cristo. Então, se tudo é Cristo, eu prego o quê? Cristo. E o pecado deixa para Cristo, que Cristo vai resolver a questão do pecado. O Espírito que é santo vai limpar a casa. Ele é quem limpa a casa para morar nela. Entende? Então, na verdade, ele até faz o inverso. Ele passa a morar para limpar. A gente tem mania de limpar para morar, mas ele mora para limpar. Oh, Deus, é só a gente trocar as coisas que a gente entende o evangelho. Só inverter. Então, tem que limpar a casa para Jesus entrar. Não, tem que Jesus entrar para limpar a casa. Por isso que Jesus, ele tinha facilidade, muito mais facilidade em entrar na casa do pecador do que do religioso.
Se tem uma praga na igreja hoje, se chama religião. Então, ele não entrava na casa de nenhum fariseu, mas ele entrava na casa dos pecadores. E os fariseus ficavam doidos. Como é que pode entrar na casa de um pecador? Porque ele entra na casa para limpar a casa. Percebe que depois que ele entrou na casa de Zaqueu, é que a casa espiritual de Zaqueu foi limpa. Ele entra na casa de Zaqueu e quando ele entra, Zaqueu começa a falar. Ah, se eu roubei, eu vou devolver. Ah, eu vou dar metade dos bens para o pobre. Se eu for roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então é depois que entra que limpa a casa. Então o que a gente tem que pregar? Limpar a casa ou ele entrar? Parece que a gente até mudou o assunto aqui, né? Mas Deus sabe por quê. Então a gente fica pregando muito sobre os crentes, o ímpio tem que limpar a casa, quando na verdade a gente tem que pregar para Jesus entrar. E quando Jesus entra, deixa ele limpar a casa, para de se meter nisso. Para com esse espírito de condenação, de falar o que é certo e o que não é. Então, quando a gente fala que você crê para a salvação, tem muita gente que, quando a gente fala que a salvação é pela graça, eu já lembrei porque que eu falei disso. Isso pira um monte de fariseu, né? Fariseu nas igrejas, que fica, mas tem que falar do pecado. Isso não é obra minha. Esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é dizer para essa pessoa que ela é tão amada, cheia de pecado, que onde abundou o pecado dela, superabundou a graça de Deus. E que quando ela decidir entrar e entregar a vida dela para Cristo, muitas coisas vão acontecer de boa. Não precisa nem falar o quê. Deixa o Espírito Santo fazer a coisa boa. E a primeira coisa que ele faz é purificar essa pessoa. Pastor, mas lá em Mateus, eu conheço a palavra, e lá em Mateus 4,17 fala que Jesus começou a pregar assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Então precisa de arrependimento primeiro. E aí, pastor? Sim. Só que quando Jesus pregou, ele ainda não tinha morrido. E se ele ainda não tinha morrido, o homem que tinha que se virar para ser salvo. No mínimo, crer no Messias que ia morrer. E a gente falta esse entendimento, né? Então entenda, Jesus quando pregou, a mensagem tinha que ser aquela. Ele tinha que bater no reino pesadamente mesmo, porque o homem precisava se entregar. Lembra da mulher adúltera? Jesus falou, vai e não peques mais. Ela tinha que se virar para viver a santificação, não pecar mais. Só que hoje essa mensagem não seria assim. Hoje Jesus diria assim, olha, eu morri por você, mulher. Eu paguei por você naquela cruz. Eu tenho o poder de entrar para dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, e eu te dou o poder sobre o pecado. Então não vá e não peques mais. Hoje ele diria assim, vem, eu vou entrar para dentro de você e você não vai pecar mais. É uma outra mensagem. O vai e não peques mais é o próprio esforço. O vem e não peques mais é a obra da graça. Oh, Jesus. Isso é tão lindo quando você entende. Fica leve. Você prega diferente e você ganha mais alma. Você vai passar a ganhar mais alma. Porque você quer fechar o coração de uma pessoa, fala do pecado dela. Fala do pecado dela. Começa a condenar ela. Aí que ela fecha o coração mesmo para crente, para Deus, e não quer ouvir mais. Entende? Então, presta atenção. A pessoa ela é salva pela graça, pelo favor de Deus. Então, tudo começa com a salvação. Não começa com a santificação. Começa com a salvação. A santificação não é um estado. Não é um comportamento apenas. Não é um estado apenas. A santificação é mais do que isso. A santificação é uma nova identidade que produz um novo comportamento. Então, se é uma nova identidade, primeiro eu sou santo ou primeiro eu sou filho de Deus? Então, eu não sou santo para me tornar filho. Eu sou filho para me tornar santo. Então, se eu me torno primeiro filho para depois me tornar santo, então eu não preciso ficar ensinando sobre o pecado, pregando sobre o pecado, exortando sobre o pecado. Eu preciso ensinar sobre ser filho. Eu preciso pregar sobre ser filho. E quando essa pessoa se torna filho, a pastora, ó, que benção. Sandra, psicóloga Sandra, pastora, está aqui com a gente, ela é psicóloga e ela sabe muito bem disso, que não deve se trabalhar comportamento, se trabalha origem, se trabalha identidade. Então, quando a gente mostra para essa pessoa
que ela, pela graça, pode se tornar filha de Deus a partir do momento que ela crê em Jesus e receber no coração dela, é a base. Depois vem as colunas, é a raiz, depois vem a árvore e depois os frutos. E aí pronto. Então essa graça que nos salva, ela não apenas nos salva, mas ela transforma a nossa vida para vivermos como salvos. É a mesma graça que nos dá governo sobre o pecado. Então, eu vou ensinar sobre o pecado ou sobre a graça? Sobre a graça. Porque quanto mais a igreja compreende a graça, mais a igreja é santa. Porque quanto mais eu compreendo a graça, mais eu sei do poder que eu tenho para vencer o pecado. Ok? Então vamos voltar para cá de novo. Então a salvação não é tão complicada como muita gente a coloca. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que ele teme que se aparte deles, e de nós se apartou infelizmente, a simplicidade do evangelho. Não fale de pecado, esqueça esse assunto chamado pecado, porque quanto mais você lembra, mais você se autocondena, porque infelizmente você erra todo dia. E mais você vai pregar uma mensagem que não era para ser pregada. Pense na graça, pense na cruz, na obra da cruz que foi feita. E aí você vai para um outro nível de entendimento, de revelação. E a partir daí, você começa a entender o quanto você é amado. Quando você compreende o quanto você é amado, quando você entende esse amor lá no seu espírito, sabe o que você faz? Você passa a amá-lo. E quanto mais você passa a amá-lo, mais você está se preparando como noiva para o arrebatamento. Então a gente se distrai com aquilo que não era nem para a gente pensar. E muito menos pregar. Um momento ou outro, você traz uma palavra para um crente sobre a vida dele, é diferente. O problema é quando muitas pessoas só focam nisso. Não tem outro assunto. Se você traz uma palavra para despertamento, uma vez ou outra, é diferente. O que eu estou colocando aqui é quando a pessoa só fica tratando esse assunto, só pensa nisso. Você vai para pregar sobre... Por que a maioria das pessoas não consegue pregar sobre a graça? Inclusive, muitos desses pastores. Por quê? Porque eles têm medo de ensinar a graça e a pessoa fazer o quê? Ir para a prática do pecado. Não, se a gente ensinar essa graça, que tudo é de graça, que está pago, que está começa esses negócios. Eles esquecem que é essa mesma graça que dá governo sobre o pecado. Eu estou simplesmente dando a essa pessoa, trazendo a essa pessoa o entendimento que tudo que ela precisa para viver uma vida de vitória em todas as áreas, inclusive sobre o pecado, não está do lado de fora, não está no próprio esforço, está do lado de dentro no poder de Cristo, que já habita dentro dela. Por isso que Paulo vai dizer, nós temos o domínio sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E aí a gente vai para um outro nível. Quando a gente tem esse entendimento, a gente vai para um outro nível. Que nível é esse? Nível de noiva. Nível de governo. Nível de responsabilidade. De reino. E aí sim, a gente está preparado para o arrebatamento. Aí a gente está como noiva prudente e despertada. Volto a dizer, a igreja não precisa de avivamento. A igreja é viva. O Cristo vivo habita em nós. Quem precisa de avivamento é o mundo que está morto. A igreja precisa de despertamento. Então é um despertamento para provocar um avivamento. E no período da grande tribulação, essas virgens ficam. Que essas virgens representam aquele crente que no tempo da graça, infelizmente, não tem uma vida de responsabilidade com o Senhor. Não tem uma vida de noiva prudente, uma vida de alguém que ama Cristo. Ele é amado, mas ele não ama. Então não tem casamento. Então eles ficam. E quando eles ficarem, vai ser um grande evento, e aí eles se despertam. Até que, antes do arrebatamento, as 10 já despertam. Só que 5 sobe, 5 fica. E as que despertaram, agora, acredita-se que vai ser o maior avivamento e despertamento de todos os tempos, o arrebatamento. Porque imagina, gente, aquela pessoa ficou. E aí começa-se a pregação do evangelho nesses 7 anos. E tem muita gente que fala, no período da grande tribulação o Espírito Santo vai sair da terra. De jeito nenhum. Até porque muitos crentes vão ficar, o Espírito Santo vai ficar neles exatamente para pregar o evangelho. Vai ser uma grande colheita. João vê essa colheita.
O ancião fala, está vendo essa grande multidão incontável de raças, povos, línguas, tribos, nações? E João fala assim, estou vendo. Mas quem são eles? O ancião pergunta. João fala, tu sabes. E aí o ancião fala, esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do cordeiro e não adoraram a besta. Então estes foram os que ficaram e que no período da grande tribulação lavaram as vestes. Estavam de vestes sujas como salvos, mas na grande tribulação tomaram uma posição e lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Somado a eles tem o povo judeu que aí, a partir do arrebatamento, eles começam a crer, porque vai ser um evento mundial, que vai afetar o mundo inteiro. E aí eles passam a crer também. 144 mil serão pregadores do evangelho junto com a igreja e parte para cima. Mesmo que seja assassinado, perseguido e por aí vai. E aí acontece esse grande avivamento para o segundo arrebatamento. Eles falam que só os judeus irão se converter. Falam muita coisa sobre isso, Wilma, mas assim, nós temos a nossa linha, e quando você entende salvação e reino, a diferença entre salvação e reino, pronto, aí você já não consegue mais ter essa linha. Por quê? Porque quando você entende salvação e reino, você entende muita coisa de forma diferente, inclusive 2 arrebatamentos. Você entende que os do reino sobram no primeiro arrebatamento e os salvos ficam. E se eles ficam para quê? Para também pregar o evangelho junto com os judeus. Então, 144 mil serão pregadores, mas os salvos que ficaram, que são as virgens imprudentes que ficaram, e elas não foram para o inferno, elas ficaram para o período da grande tribulação, como eu tenho falado. Então, elas também vão estar ali avivando o mundo, pregando o evangelho. Eles ficam para pregar o evangelho. E depois de todo esse tempo, que eu creio que seja literal, porque a Bíblia fala de 42 meses que é dado à besta depois, a autoridade, e aí que ela vem se anunciando como anticristo. Olha lá, Anastácia, que alegria tê-la aqui. Você já entrou um pouquinho atrás, né? Anastácia é nossa irmã em Cristo lá de Moçambique, Maputo. Aleluia. Então veja, gente, junta esse povo todo que ficou. Pensa, é muita gente que infelizmente vai ficar, porque para o reino a porta é estreita. E aí, infelizmente, muita gente fica. Junto esse povo, mais os judeus se convertendo, mais os 144 mil judeus que vão pregar o evangelho. Vai virar uma arruaça isso aqui. Estou usando esse termo no bom sentido. Satanás vai ficar doido. Doido. E quanto mais perseguir esses crentes, mais almas vão ganhar. O despertamento, o arrebatamento vai chamar a atenção do mundo inteiro. Vai ser uma loucura. E vai ter uma grande colheita de um povo incontável. Deus não perde, só ganha. O maior trabalhador da obra de Deus se chama Satanás. Tanto é que ele que matou Jesus. E quando ele matou Jesus, olha o que sobrou para nós. Quando Jesus se entrega à morte por causa de Satanás e seus demônios, olha a salvação vindo aí. Olha o grande evento da cruz, como foi revolucionário para nós. E a grande tribulação será um outro grande evento, que Satanás vai reinar como anticristo, mas ele só perde. Ele é um cachorro comandado. E quando ele persegue a igreja aí que vai explodir de crescimento e vai ter o maior número de salvação incontável, gente, no período da grande tribulação. Mas é claro que nós preferimos subir antes da grande tribulação. E é isso que Deus espera de nós, que a gente suba. Porque vai ter gente sobrando para pregar o evangelho no período da grande tribulação. E aí pronto. Aí encerra esse período da grande tribulação e aí Jesus volta. Aí é a volta, aí não é um arrebatamento apenas. Aí você já encontra 1 Tessalonicenses 4,13, que fala da volta de Cristo, que arrebata também para os ares, encontra com aqueles que já subiram, que estão esperando o período da grande tribulação, aí junta tudo e casa. Gente, aí já não vou pregar mais sobre isso não, porque eu tenho essa série aí no canal, no meu canal, e aí vocês podem assistir lá, quando eu falo o que está para acontecer, aí eu falo de milênio, falo de Apocalipse 21, falo que não é a gente que vai para o céu, é o céu que vem para a terra. Aí tem muita coisa que a gente ensina lá, um pouco diferente do que o povo aprendeu aí. E é isso. Bom, faltando 5 minutos apenas, eu creio que nós já esgotamos esse tema aqui das virgens. E aí você pode assistir a live toda, se você chegou agora,
Na verdade, a gente pregou uma série, que essa é a quarta parte, falando de Mateus 24 e Mateus 25, que é um tema escatológico, tá? Jesus fala a todo instante de escatologia ali, que é o final dos tempos. Vale a pena você assistir a série toda. Assiste essa live toda, você que chegou agora. E se está interessante esse conteúdo para você, assista as outras partes que estão ainda no Instagram. Depois vai subir lá para o canal do YouTube. E é isso. Deus, ele é sempre bom. Sempre, sempre bom. E a gente continua, porém eu quero trazer um assunto bacana na quarta próxima, tá, gente? Não perca, eu vou falar como resistir o diabo. Eu vou ensinar como é que a gente resiste o diabo. Vai ser um pouco diferente do que você já aprendeu. Quer ficar dando comando e você está repreendido, está queimado, aqueles negócios todos. Tá? A gente pode fazer isso também. Mas eu quero ensinar na quarta-feira algo que é muito mais poderoso do que isso. Como que você resiste o diabo? E eu vou falar mais. Eu vou dizer algumas coisas que é o diabo e que a gente não percebe. Muitas coisas é o diabo e a gente não percebe. E eu quero te dar o como você resiste a isso. Não perca por nada, tá? Na quarta-feira próxima a gente vai tratar sobre esse assunto, como resistir ao diabo, no mesmo horário, 7h30 do Brasil, 11h30 aqui de Portugal, 12h30 de Moçambique. Nós vamos ensinar sobre esse tema de como resistir ao diabo, quando Jesus ele trata, ele está falando ali, perdão, Jesus não, Tiago, ele fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vocês vão perceber que é bem diferente do que você falar. Tá? Não é o quanto comando você vai dar. Aliás, você quer uma palhinha então, Sandro? Deixa eu dar só essa palhinha aqui para te encerrar. Aliás, você já parou para pensar que quanto mais você está dando comando acerca de alguma situação, menos autoridade você tem? Você já parou para pensar nisso? E é esse o grande erro dos cristãos. Por exemplo, você tem um filho. Ele está no mercado contigo, você está fazendo compra, ele está fazendo alguma coisa errada, tem um monte de gente vendo ali no corredor, está mexendo nos brinquedos, enfim, um exemplo aqui, gente. Eu me lembro que ia acontecer isso com meu filho esses dias, por isso que eu lembrei. Aí você vai e fala assim, filho, para de fazer isso aí. E aí ele continua fazendo. Aí você fala uma segunda vez, filho, para de fazer isso aí. Ele continua fazendo. Filho, para de mexer nessa prateleira, ele continua mexendo. Cada vez que você fala, você está mostrando o quê? Que você tem autoridade sobre o seu filho? Se tem alguém vendo e viu que você falou uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, o que essa pessoa está vendo em você? Muita autoridade sobre o seu filho ou pouca autoridade? Ou autoridade nenhuma? Quanto mais você precisa dar uma ordem pela segunda vez, seja lá no seu trabalho como chefe, ou você como pai, como mãe, como autoridade em alguma área, quanto mais você fala e vai falando de novo, você não está mostrando autoridade. Pelo contrário, você está mostrando o quanto você não tem autoridade. E a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade e poder sobre os demônios, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E onde é que muita gente erra? Acha que é de tanto comando que dá, é que o diabo vai sair. Não, para resistir ao diabo, eu vou fazer uma campanha para resistir ao diabo. Eu vou acordar de madrugada. Se você precisa acordar de madrugada para expulsar demônio, tem coisa errada aí. Ô, Jesus, amado. Não, eu vou pro monte. Tem que fazer uma batalha espiritual no monte. O diabo tá vendo essa meninice sua. Perdão, com muito amor. Isso é meninice. Quando é que você precisa de algum sacrifício para usar a sua autoridade? Entende? Se você vai para um ambiente secreto para estar com o Senhor, é uma coisa. Agora, para uso de autoridade, será que você precisa de sacrifício para usar a autoridade? Ou ela já está intrínseca em você? Ou você já é autoridade por ser filho de Deus, por reinar, por viver uma vida de reino, por reinar em vida. Você é autoridade ou você tem que fazer alguma coisa para ser autoridade? Satanás está vendo isso. Satanás está vendo isso.
O Wilma começou a dar algumas dicas aqui. O nome de Jesus é suficiente. Então a autoridade é no nome de Jesus. Então se é no nome de Jesus, não é nada que você faz. Esse é o primeiro ponto. Você vai usar um outro nome, não é o seu. Só que, será que é isso ainda que resiste ao diabo, Wilma? Será que é ficar... Porque você vai usar o nome de Jesus quantas vezes? Até ele fugir? Quanto mais você usa, você está mostrando o quê? Que você não entendeu sobre o nome. Que você não entendeu o poder do nome e nem o seu nível de autoridade. A Betinha colocou, o sacrifício foi perfeito. Se ele foi perfeito, não é o meu sacrifício. Ah, pastor, então você não se sacrifica? Sim. Porém, o meu sacrifício não é para chamar a atenção de Deus. O meu sacrifício é para chamar a atenção do meu coração. Para que ele saiba que o Cristo que morreu por mim pagou um sacrifício completo. Tudo que eu faço de sacrifício é para mortificar minha carne, é para dizer para a minha alma se render ao meu espírito e saber no meu espírito que eu já tenho tudo, que o sacrifício foi perfeito. Então o meu sacrifício eu tenho que tomar cuidado com a motivação dele, porque o meu sacrifício nunca foi para chamar a atenção de Deus, foi para chamar a minha atenção sobre o que a cruz já pagou por mim. Então o nosso problema, querido, está 99,9% nas crenças do nosso coração. Então tudo que eu faço de sacrifício para aprender, estou aqui parado aqui, você também aqui aprendendo. Então tudo que a gente está fazendo não é para melhorar Deus sobre nós, é para melhorar nós sobre Deus. É para melhorar o nosso coração, para crer numa obra que já foi perfeita e que não tem nada mais para melhorar. Então, se não tem nada mais para melhorar na cruz, tem para melhorar onde? Em nós. E por isso que a gente deve se sacrificar, ter intimidade, vida com Deus, tempo com Deus, porque isso melhora em nós, para melhorar a relação. E o entendimento. Muito bom, Dani, isso aí. O que Cristo já pagou? Querido, a gente precisa trabalhar o nosso coração. Está tudo no nosso coração. E crenças erradas, comportamentos errados. Comportamentos errados, Satanás vê. Ele não vê o que você fala, mas vê como você se comporta. E como você se comporta, mostra o que você crê. E ele sabe que se você está crendo ou não de forma correta. Se você não crê de forma correta, você não resistiu a ele. E é por isso que ele está sempre atacando, e o pior, tendo vitórias em muitas batalhas. Mas vamos deixar para quarta-feira. Até porque já deu mais de 1 hora a gente falando aqui. Acho que eu já atendi o pedido da Sandra. E até quarta-feira, querendo Deus, que você tenha aí uma tarde poderosa sexta-feira, final de semana poderoso. Assista a live toda se você entrou depois, para entender o raciocínio. Não pega o versículo isolado, que é esse finalzinho aqui. Mas assista a live toda, leia o capítulo todo para você entender o que foi tratado aqui. E a gente se vê na quarta-feira, querendo Deus. Seu fim de semana vai ser poderoso, não por alguma coisa que você faz, mas por tudo que a cruz já fez. Deus é sempre bom. Até breve, gente. Eu amo a vida de cada um de vocês.